A mesma coisa. Isso previne. Quer ir bem na prova? Treina antes da aula. Treina antes da prova. Treina antes do concurso. Treina antes do teste. E esse problema que se agravou agora nos últimos 3 meses pra mim, que é você não consegue sair da cama, você não tem vontade de fazer nada, você fica triste do nada, você tem uma sensação de que... É uma sensação de que, putz, o que eu tô fazendo com a minha vida e tal. O treino vai ajudar, porque, por exemplo, o futebol de final de semana me ajuda. Sim. Ele vai te ajudar muito mais, Muito desculpa mais. pelo seu futebol do que o futebol, sabe por quê? Porque diferente do futebol, no seu treino você tem rotina. É. Vai acontecer 3 vezes na semana, contra uma vez no final de semana só. Sabe o que você tem no futebol? Você tem a liberação de hormônios do bem-estar, Exato. promovidos por uma atividade física. Você imaginou você multiplicar isso por 3, ou até por 4, futebol mais 3 treinos? Exato. Isso vai trazer um bem. Eu só ficava na frente do computador, eu não era produtivo. Agora eu saio do treino tão energizado que eu produzo Começa a resolver o problema. menos tempo, mais resultado. Então, confia de que isso vai ser um fator determinante na sua vida. E aliado a isso, poxa, vamos combinar. Você tem uma Nutri na sua casa, você tem exemplo, e o exemplo E ela arrasta. treina todo dia. Então, ela vai te apoiar, talvez ela queira ir com você lá no CT, porque é um lugar maravilhoso para treinar. Ela fala assim, vamos junto, vamos lá treinar. O Renato tocou numa situação extremamente importante, que é o que a gente chama, o conceito de overtime. Overtime é quando você passa muito tempo para fazer uma tarefa. Todo mundo olha eficiência como se fosse a quantidade de coisa que você consegue resolver. Esse não é o conceito de eficiência. O conceito de eficiência, ele envolve tempo. Eficiência é a quantidade de coisas que você consegue resolver num determinado período de tempo. Se você está gastando 10 horas para resolver 3 coisas, ou se você está gastando 2 para resolver 3 coisas, isso é eficiência. E o cara que estudava isso era um sujeito chamado Domenico De Masi. Infelizmente ele faleceu esse ano. E ele tem um livro muito famoso que é o Ócio Criativo. E o que ele fala do ócio criativo? Então, eu acabei de te falar que o exercício ele regula quantidades de dopamina, adrenalina e noradrenalina no cérebro, tá? Renato acabou de te citar o conceito de overtime, que o Sérgio Sacani falou para ele. Eu consigo fazer mais coisas e resolver mais coisas. Eu consigo ser mais resolutivo. Isso é eficiência. E o que eu falo para você, quando a gente olha para as coisas, se você trabalha com arte, e arte é 100% criatividade, Vilela. E o problema é que uma das coisas que mata a criatividade é o overtime. Nós, e o conceito a gente quer ficar naquilo durante muito tempo, e quando você vê, passou muito tempo. Exato. E o que o Domenico De Masi falava, e que as pessoas interpretaram errado, que você tinha que ficar sem fazer nada. Mas ele não é um sem fazer nada de você largar suas obrigações. Ele é um sem fazer nada programado. Hoje, nós não temos esse tempo sem fazer nada programado. Porque se você está sem fazer nada, você vem aqui, pega o seu telefone e fica rodando TikTok e Instagram. Aí você está fazendo. Exato. Você está ocupado. Isso é uma forma de overtime. Isso é uma das coisas que mata a sua criatividade. E por que você faz overtime? Por que você sente a necessidade de ficar rodando? Por falta de dopamina. A novidade traz a dopamina. A dopamina, ela é aquele hormônio da iniciativa no seu cérebro, é o neurotransmissor da iniciativa. Então, por exemplo, quando você faz um pedido num aplicativo, por exemplo, de comida, você fez o pedido, você está morrendo de vontade, só que aí o pedido atrasa. O que acontece? Sua vontade não passa? Passa. Ou muitas vezes que você desce para pegar o pedido, você abre e fala, puta, mas eu já não estou com vontade de comer isso. Por quê? A liberação de dopamina, ela é prévia à realização do acontecimento. Você já ficou satisfeito, você queria pedir, você pediu, aí deixou o tempo passar, passou a vontade. Quando você está numa situação de necessidade de dopamina, o que você faz de mais fácil? Pega o seu telefone e fica rodando o aplicativo. E isso faz com que você mantenha-se ocupado. Esse manter-se ocupado faz com que você não tenha criatividade. A falta de criatividade, você não produz. A falta de produção piora a sua ansiedade, porque você tem responsabilidades. A sua ansiedade piorada faz você tomar determinados rumos e escolhas que te causam problemas. Esses problemas pioram o seu humor, a piora do seu humor leva um quadro de depressão, pumba, você tem um quadro misto ansioso depressivo. E é uma coisa que eu nunca tive problema de dormir. Nunca tive problema.
Tô tendo insônia agora. Tô tendo insônia. Mas isso Cara, faz parte do quadro. Exato. Eu sempre fui assim, posso ir. Foi até 3 horas da manhã aqui. E lá, tal, tem que dormir? Dormir. Agora, cara, eu tô com sono, tô cansado e não consigo dormir. Entendeu? Então, tô tentando resolver treino Isso tem daí ação piora o seu regulatória, humor, tudo isso. exatamente isso, piora o seu humor, E isso ainda piora você a sua fica se condição. sentindo culpado porque você não tá conseguindo dormir, tem um monte de coisa pra fazer, você não consegue resolver as paradas, fica pro outro dia, aí você não... E eu sempre fui um cara de, o que tem que fazer hoje? Resolver Então, tudo. Para e eu aí. não tô E conseguindo o que é resolver. isso? Você sabe o que é isso que você acabou de falar? Isso chama procrastinação. Procrastinação é ansiedade. Mas eu nunca tive esse problema. Então, só que você desenvolveu com a sua saída do ritmo. Enquanto você não achar a sua rotina, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Entenda que, por exemplo, isso é bom para bebê. Você quer ver um bebê ficar calminho? Quando Acorda meu filho ele. nasceu, eu fui obrigado a ter uma rotina. Ele acordava muito cedo, eu acordava com ele, não sei o quê. Sim. Cara, o dia rendia pra caramba. E a melhor coisa que uma criança ensina um adulto é voltar a ter rotina, porque a criança precisa ter rotina. Quando você tira a criança de rotina, quando você dá banho qualquer hora, quando você dá comida qualquer hora, quando a coisa fica bagunçada, a criança ela fica irritada o tempo inteiro. É. Imagina que a criança é um serzinho que ela não tem domínio nem sobre o corpo dela, ela está criando a resposta neurológica, né? Quando ela mexe um bracinho, ela não está controlando, ela está olhando e falando, nossa, o que é isso daqui mexendo em mim? Né? O que isso está acontecendo? Então o que você faz? Você acorda sempre no mesmo horário, dá comida sempre no mesmo horário, dá o banho de noite porque ela já sabe que ela vai dormir. E isso você repete. Então o bebê ele vai acalmando ao longo do tempo. Para nós, a gente esquece isso, a gente faz as coisas sob demanda, a gente perde a rotina, começa a resolver problema, começa a apagar incêndio, perde o que é a nossa capacidade de antecipação. Que é Então capacidade é a sua capacidade de observar as coisas e criar e não criar situações que vão te comprometer. Entendi. É que nem aquela história, pô, aceitei dar uma aula em tal lugar, mas eu não vou ter tempo para fazer isso, eu não vou ter tempo para fazer essa aula, eu vou ter que resolver nada, depois eu resolvo. Cara, pior coisa depois eu resolvo. Procrastinação é uma forma de ansiedade. Não é à toa que a gente tem 7 pecados capitais, que a gente tem 7 demônios, que são os príncipes do inferno, e que tem 7 diagnósticos diferentes de ansiedade. Caramba. E eu tomar remédio não atrapalha o treino. Não atrapalha o treino. Tá. Aliás, o treino ele melhora a função do remédio. É. Sim. Ô Paquito, o que o pessoal tá querendo saber aí de nós?